Boa tarde, Alessandro. Boa tarde. A pergunta que eu te faço tem a ver com futebol e também política. O teu movimento, o movimento que você participa, a Academia Colorada, já assinou parceria com o Inove Inter, que é o movimento de oposição do Inter, e também com o Convergência Colorada. E você vai participar da chapa de oposição, ou como candidato a presidente, ou no Conselho de Gestão, ou até mesmo, quem sabe, permanecendo como vice de futebol, se a oposição ganhar. A pergunta que te faço, a política entrou no vestiário. Você se sente confortável em seguir como vice de futebol, mesmo concorrendo pela oposição do Inter? Ou você, após esta aliança com a oposição, vai pedir demissão do cargo de vice de futebol? Boa tarde, Cristiano. Eu só quero iniciar aqui a minha manifestação, né? Na verdade, falando sobre a partida de ontem, uma vez que nós, pelo protocolo da Conmebol, né, não temos esta oportunidade de fazer essa manifestação de um jogo tão importante e, infelizmente, uma derrota que tivemos ontem. Então, em nome do Departamento de Futebol, a gente organizou essa entrevista hoje, para falarmos sobre essa partida. Sobre o tema da eleição, ainda está longe da eleição, os movimentos políticos do clube estão conversando, eu tenho absoluta certeza que todos estão pensando no futuro do Internacional, sejam situação, oposição, diferentemente de qualquer outra coisa, todos são colorados, todos estão trabalhando para o bem do clube. Então, esse tipo de manifestação, nós não tratamos ela aqui dentro do Departamento de Futebol, não vamos tratar ela aqui no Departamento de Futebol, e eu tenho certeza que os agentes políticos do clube saberão, com muito cuidado e com muito zelo, na medida em que a eleição se aproxime, fazer isso com responsabilidade para que o Internacional continue forte e continue vitorioso. Alessandro, boa tarde. Bom, você fez a manifestação sobre o jogo, né, e muito tem se falado nisso, até que o Cristiano te perguntou agora sobre a questão da política. De que forma isso, né, você interpreta isso, você como vice de futebol, de que forma isso realmente pode atrapalhar o desenvolvimento de um trabalho e pode até prejudicar, né, o clube, né, em algum momento, e a gente, até por experiência, né, já viu isso acontecer, né, em alguns clubes do futebol brasileiro, de estar bem e a política acabar atrapalhando. De que maneira isso pode, na tua visão, atrapalhar, e se realmente, né, tu te mantens no cargo, enfim, como é que é essa relação? Até porque o presidente chamou uma entrevista para amanhã e ficou curioso. Você falar hoje 5 da tarde e o presidente logo amanhã de manhã. Não, André, em primeiro lugar, como eu falei já, esse tema da eleição é um tema que o clube, né, pela relação estatutária que existe, vai tratar e tem os seus prazos e a sua forma de tratar. Nós estamos trabalhando aqui pensando no jogo do São Paulo, né? Nós precisamos vencer o São Paulo, voltar a disputar, quem sabe, a liderança do campeonato no sábado. Temos uma viagem longa para a Colômbia, com jogo na terça-feira, e também disputando aí, confirmando e buscando a vaga para a próxima fase. Então, esse é o nosso pensamento aqui dentro do Departamento de Futebol, desde o início. O processo eleitoral, ele corre como correu outros anos no Internacional, envolvendo diversos atores que estavam na linha de frente em determinadas áreas, e o Internacional sempre soube fazer muito bem essa relação. E é dessa forma que a gente continua fazendo. Então, meu compromisso é com o Internacional. A relação com o presidente, ela tem sido das melhores. Ontem o presidente estava conosco até o final do jogo, nos ajudando, nos apoiando, continua com o seu trabalho frente à presidência muito forte aqui junto ao Departamento de Futebol, e é dessa forma que nós encaramos esse momento como um momento importante de virada de chave, de voltar a retomar o nosso modelo de jogo, né, e buscar as vitórias. É isso que nós abordamos dentro do departamento, e é desta forma que nós queremos trabalhar e vamos continuar trabalhando. A decisão deste cargo ou qualquer outro cargo do clube, ela é do Conselho de Gestão, né, prerrogativa do Conselho de Gestão. Então nós não
estamos aqui por esse momento, mas nós não fomos eleitos para estar aqui e nem temos prazo de validade. Então, isso é uma decisão importante, né, que sempre teve, e eu tenho certeza que o Internacional sempre tomou suas decisões pensando no melhor do clube. Alessandro, ainda sobre isso, eu vou ser obrigado a te perguntar, existe alguma possibilidade dessa, pelo menos do que tu sabe, dessa decisão do presidente de te tirar desse cargo? E aí, já entrando no jogo também, se me permite uma segunda pergunta, o Kudê, na análise da partida após o Clássico Grenal, 10 Clássicos Grenais que o Inter não vence, ele disse que o Inter jogou melhor, que criou, mas não soube aproveitar as oportunidades. Esse também é o diagnóstico da partida do departamento de futebol, Alessandro? Nosso diagnóstico é que nós precisamos retomar aquilo que nós já demonstramos com este grupo, com esta comissão técnica, com esse plantel, e que nos levou a várias rodadas à liderança do Campeonato Brasileiro, a liderança da Libertadores, né? Que é a nossa postura dentro de campo, de marcação alta, de combatividade ao adversário, no campo do adversário, de posse de bola, né? E isto nós, infelizmente, né, principalmente nos últimos jogos, não conseguimos apresentar. É evidente que tem vários fatores que tratam disso, um deles, neste último jogo, por exemplo, né, nós estávamos sem 9 jogadores importantes do grupo. Se eu for mais a fundo ainda, 2 meio-campistas, né, Edenilson e Patrick, que fazem um papel fundamental nesse meio de campo. Nós perdemos os nossos 2 laterais esquerdos, né? Então, são elementos que precisam ser considerados nesse contexto, né? Os números da partida, e aqui eu estou fazendo uma análise muito mais para mostrar o quanto a gente avaliou esse processo e o quanto a gente tem para melhorar, né? Nós tivemos uma maior posse de bola, nós tivemos maiores chutes a gol, por exemplo, nosso adversário chutou uma bola a gol, nós chutamos 3, e a efetividade ficou do lado de lá. Então é disso que se trata, é disso que nós precisamos tratar, e é disso que nós precisamos trabalhar. O tema da intensidade, né, que era a palavra que me fugiu no início da resposta, é uma questão que nós precisamos recuperar. É desta forma que a nossa comissão técnica chega ao Beira-Rio, é dessa forma que a nossa comissão técnica consegue os melhores resultados, e é isto que, na minha opinião, né, sendo mais preciso, nós precisamos recuperar, e isso já tem que acontecer e vai acontecer no jogo contra o São Paulo no sábado. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde. Como está sendo a cobrança interna entre vocês, direção, jogadores, e também em cima do trabalho do técnico Eduardo Kudê em relação aos grenais? São 5 grenais até aqui na temporada, 1 empate, 4 derrotas. O que você pode falar para o torcedor colorado em termos de cobrança interna em relação a isso? Daqui uns dias a gente já terá outro clássico Grenal pela frente. O que o Inter planeja mudar para voltar, enfim, a vencer Grenal? O torcedor pode ter certeza que o nosso ambiente interno aqui é um ambiente de muita unidade, muita união, mas também de muita cobrança, né? E essa cobrança não é feita só da direção em relação à comissão, a jogadores, mas entre os jogadores, né, entre o grupo, sempre existe esse ambiente, e no momento que isso deixar de existir, evidentemente que as coisas não podem estar corretas. Um grupo que almeja chegar, né, à liderança do campeonato, chegar a títulos, ele necessariamente tem que conviver com esse ambiente de cobrança. Agora, são questões que nós tratamos internamente e que trabalhamos, né, com este grupo, e isso é importante que o torcedor saiba. Não existe solução mágica, nós precisamos, com este grupo, buscarmos as respostas para tudo isso. E eu tenho absoluta convicção que esse grupo é possível de dar as respostas que nós queremos. Já demonstrou isso num passado recente. Hoje, ocupa o 2º lugar no Campeonato Brasileiro, ocupa a liderança da sua chave, e com isso vai, com certeza, buscar esta saída ali na frente. Mas para isso nós precisamos confiar nesse grupo. Nós precisamos que este grupo que está aqui hoje, né, trabalhando, e que veio de uma derrota difícil
que o torcedor que é passional, como nós somos, tem total direito de estar chateado, de estar incomodado, de estar irritado, mas nós aqui, como dirigentes, temos a obrigação, né, de sermos racional nesse momento, de buscarmos alternativas, né, e de tirarmos desse grupo aquilo que ele pode dar de melhor. Com o retorno de alguns jogadores que estão lesionados, alguns atletas, com aquilo que eu disse, a retomada dessa intensidade, né, desse protagonismo dentro de campo, para que a gente possa retomar os resultados. É daqui que vão sair as soluções, e é daqui que a gente espera que isso aconteça já no sábado. Alessandro, tu já demonstrou a intenção de se manter afastado desse processo eleitoral, acho que isso é normal, mas vai chegar uma hora que vai ficar impossível de conciliar as tuas atribuições como vice de futebol, que é um cargo que demanda muito tempo, né, muita dedicação, com uma possível campanha que uma hora vai ter que começar. Quando tu achas que vai ser esse momento, se ele está próximo, e se quando chegar esse momento, o que tu pretendes fazer? E uma segunda, se o departamento de futebol que tem tu como, né, o cabeça, o gestor principal, tem um diagnóstico dos motivos que levaram o Inter a ter essa queda de rendimento nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores e principalmente no Granal de ontem. Bom, Fabrício, sobre a primeira pergunta, não falo sobre hipótese, essa hipótese sequer existe, né? Ela é aventada por vocês, né? E eu tenho rechaçado porque ela não existe hoje, né? Então, portanto, o foco é o trabalho aqui no departamento de futebol e aquilo que é prioridade para nós nesse momento, né? Que é buscar as vitórias e que o Internacional se firme no cenário, né, sul-americano, no cenário nacional. Então é esse o nosso trabalho, e sobre o restante das questões, são hipóteses que são aventadas, evidentemente, por vários de vocês, mas que nós hoje estamos muito mais focados e preocupados em abordar, que é o tema dentro de campo. Mas, por outro lado, né, e demonstrando isso, nós passamos hoje, tarde, amanhã e à tarde, né, aqui no centro de treinamentos, aqui no CT, Rodrigo Caetano, com toda a equipe da comissão técnica, com os jogadores, né, e conversamos muito sobre isso, né, tratamos muito dessa questão, da forma como nós deixamos de executar algumas performances, algumas entregas, e como que a gente retoma isso, né? Essa foi a tônica do dia, esse foi o nosso trabalho hoje, né? Porque nós temos um jogo já daqui a 2 dias, praticamente, e não temos tempo para ficar parados, avaliando somente para trás. Nós temos que avaliar o para trás, mas nós precisamos já trabalhar com o jogo do sábado, né? Porque esse é o jogo que está no nosso horizonte agora, e é esse jogo que, como tem sido o nosso trabalho aqui, jogo a jogo, que a gente precisa remobilizar o grupo, precisa olhar para aquilo que deu errado e precisa corrigir com o processo em andamento, né? E esse é uma outra diferença quando a gente faz o diagnóstico, né? Nós estamos vivendo um momento de um calendário apertado, de uma parada longa, de uma retomada. Eu tenho falado isso, falei para outros colegas de vocês, antes mesmo do Grenal, né? Nós estamos vendo muitas oscilações dentro de campo, de todas as equipes, seja na competição, né, do Brasileiro, seja na Libertadores, né? E isto também é reflexo desse momento que a gente vem de uma parada longa, de uma pandemia onde vários atletas também acabaram, né, se contaminando pelo vírus da Covid. Quer dizer, são vários elementos que estão colocados e que fazem com que nós tenhamos que entender e buscarmos as soluções dentro de campo. E é isso que nós vamos fazer já no sábado contra o São Paulo.
Alessandro, tudo bem? Pegando um gancho até de uma resposta que o Renato deu antes do Clássico, ele falou assim, vocês estão me criticando agora, mas se eu ganhar o Clássico eu passo a ser bom, o Kudê hoje é bom, se ele perder o Clássico ele vai passar a ser ruim, fazendo uma espécie de crítica à análise que é feita, mas a gente sabe que tem formas de ganhar e formas de perder. O Inter há muito tempo não ganha um Grenal e vem mostrando um desempenho até no Campeonato Brasileiro pouco satisfatório, tanto que você está até falando aí de buscar uma retomada e tal, tanto que perdeu também a liderança do campeonato. Quando você fala em retomar o que já foi feito, esse é um momento de repensar o trabalho, eu não digo de troca de treinador e de comissão técnica, mas um momento de repensar o trabalho que tem sido feito? Quando eu falo em retomar, é retomar o trabalho que já foi feito por esta comissão técnica e por esse grupo de atletas, né? Eu pego como referência várias partidas que foram elogiadas por vários colegas de vocês, inclusive, né, nacionalmente e aqui localmente. É desta retomada que eu estou falando, é retomar este modelo de jogo, esta forma de jogar, que por várias razões que eu já falei aqui, e nós não conseguimos repetir, né? Então, desta retomada que nós falamos, e não tem essa palavra do repensar, ela hoje, né, não faz parte do nosso vocabulário aqui, nós estamos retomando, né, o trabalho que está sendo feito e acreditando muito nesta comissão técnica, nesse grupo de atletas, e eu tenho certeza que já demonstramos isso ao longo dessa jornada, mesmo pós-pandemia, a capacidade de entrega que é possível que essa equipe faça. Então, vamos trabalhar muito para isso, né? O jogo de ontem, e eu tenho, para que o torcedor com quem a gente está conversando agora não ache que nós aqui não estamos avaliando, cobrando, mas também é importante que o torcedor saiba que também no jogo de ontem, mesmo sendo um clássico muito mais dolorido para todos nós, né, nós tivemos uma bola chutada a gol, né, e perdemos o jogo. Então, da mesma forma, se nós tivéssemos nas 3 que chutamos feito 2, nós estaríamos hoje numa outra realidade, né? Estaríamos líder da chave, estaríamos líder do brasileiro, líder não disputando a liderança do brasileiro, e as avaliações de vocês provavelmente seriam outras. Então, como o futebol não existe o ser, nós trabalhamos com a realidade. A realidade temos que entender mais uma vez que é possível e é necessário virar essa chave, reforçarmos essa convicção nesta comissão técnica e no grupo de atletas e buscarmos já no sábado, porque o futebol é assim, né, uma vitória que nos conduza e nos mantenha, né, nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e possa, com isso, dar mais tranquilidade para que o trabalho seja realizado. É óbvio e muito melhor que a gente faça isso vencendo. E é isso que nós vamos buscar já na próxima partida. Alessandro, boa tarde. Você tem falado em algumas vezes que o Inter já demonstrou em algumas oportunidades um futebol melhor e é isso que vocês estão buscando, né? Mas por que contra o Grêmio esse futebol não consegue aparecer? Por que o Inter apresenta tanta dificuldade nos clássicos e nessa próxima caminhada entre São Paulo, América e o próximo Grenal, o Kudê será mantido com qualquer resultado? O Kudê é um grande treinador, tem toda a confiança da direção, né? Já demonstrou isso, eu volto a repetir, né? Há poucos dias atrás aí, a gente estava liderando o Campeonato Brasileiro e todas as avaliações eram extremamente positivas naquilo que é uma transformação. É um processo de mudança na forma de jogar. Nós, embora estejamos agora no mês de outubro, tivemos uma interrupção de 4 meses, o que nos traz aí no primeiro turno de Campeonato Brasileiro, ainda na fase de grupos da Libertadores, né, e com a saída
e a chegada de alguns jogadores, alguns estão na sua segunda, terceira partida, né? Algumas lesões importantes nesse período. Isso faz parte dessa avaliação. Nós não podemos fazer uma avaliação isolada, né, sobre um jogo ou algumas partidas, mas sim do conjunto. E hoje o conjunto nos mostra que é possível retomar um futebol com intensidade, com marcação alta, né, e que nos dê os resultados que vínhamos atingindo. Ouvindo vocês e fazendo esta coletiva, né, a gente tem um cuidado, né, nas palavras para que o torcedor entenda que todos nós estamos trabalhando para virar essa chave, mas nós não podemos deixar de falar aqui que nós estamos falando de um clube que está, né, nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e nas primeiras posições da sua chave na Libertadores da América. Senão, sob pena de nós estarmos, né, jogando fora tudo de bom que vem acontecendo. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa acontecendo. A reformulação de um plantel, a chegada de jovens atletas ao grupo principal, a participação deles gradativamente dentro da equipe, a possibilidade, né, de uma mudança da forma de jogo, de o Inter passar a ser propositivo na sua forma de jogar, são mudanças que não acontecem do dia para a noite e que precisam, sim, da confiança da direção e do trabalho da comissão técnica e dos atletas. Então é desta forma, e somente dessa forma, que nós vamos conseguir reverter, né, essas questões que foram colocadas, e principalmente, né, nas últimas partidas que nós não tivemos um desempenho como a gente gostaria de ter e como a gente estava acostumado a ter. Alessandro, boa tarde. Os colegas já perguntaram bastante sobre política e todas as tuas respostas foram no sentido de que esse assunto não vai entrar no vestiário, mas repara, várias perguntas foram feitas sobre esse tema e os colegas, eles não perguntam do nada, esse assunto está circulando nos bastidores. Pela tua experiência e por todas as pessoas que estão ligadas a esse processo, é um desafio também de vocês fazer com que isso não se torne pauta e que isso também não se junte como um ingrediente para, não sei se tumultuar o ambiente, mas complicar mais as coisas nesse momento que o Inter enfrenta, nesse momento que o Inter atravessa na temporada, precisando retomar esse trabalho que você mesmo referiu? Eu repito, Jeremias, que é um assunto que, por óbvio, é função, né, da vice-presidência de futebol, tratar de manter ele fora, né? E nós trabalhamos permanentemente nisso. Agora, eu tenho absoluta certeza que os colorados que participam da vida política do clube, né, eles estão pensando no bem do clube. E ao pensarem no bem do clube, hoje, num ano, né, difícil como nós estamos vivendo, uma projeção de déficit, né, maior do que projetamos no início do ano, uma pandemia que nos atravessa e cortando receitas do clube, com um campeonato, com 3 campeonatos, né, difíceis de serem disputados num espaço de tempo tão curto como esse, e com pleito no meio desse processo, é fundamental que essas pessoas que pensam o clube, né, como eu penso e como tantos outros pensam, pensem exatamente em a gente criar um ambiente favorável, um ambiente, né, de unidade, porque isso é que vai fazer o Internacional cada vez mais forte. Não tenho dúvidas, né, que é fundamental que se faça isso. Então, eu tenho muita confiança que pessoas com grande experiência política, né, dentro do Internacional, que já conquistaram muitas coisas dentro do clube, que já conhecem essa dinâmica, possam, né, nesse momento, estarem trabalhando para que essas questões, elas, inclusive, fiquem sendo debatidas por vocês, fiquem sendo debatidas por quem não está aqui no dia a dia, para que deixe que a gente possa aqui trabalhar com foco no campeonato, com foco nos resultados, porque isso é que é o mais importante. Não é o processo eleitoral que é o mais importante. O mais importante é dentro de campo. Bom, Alessandro, ontem o Inter chegou à marca de 10 Grenais sem vencer, 5 sem vitória em 2020 e sem fazer um gol no Grêmio, né?
O que de fato incomoda vocês e o que de fato o torcedor vai poder ver e confiar que vai ser diferente na Arena no próximo dia 3 de outubro? E uma segunda, é possível ser campeão com esse time ou o Inter precisa reforçar para almejar algo maior? Colar, nós não estamos pensando no Grenal hoje. Nós estamos pensando no São Paulo. Nós vamos continuar pensando no São Paulo até sábado. Portanto, é jogo a jogo e o que eu posso, evidentemente, garantir aqui é que nenhum de nós ficou satisfeito. Nós estamos trabalhando para mudar isso diuturnamente. Mas isso é uma questão que nós vamos tratar à medida em que estivermos nos preparando, sob pena de nós contaminarmos o ambiente em 2 partidas que tem antes desse jogo. Então, foco no Grenal, vamos trabalhar, né, na prévia do Grenal. Foco no América, vamos trabalhar na prévia do jogo do América. E foco agora no São Paulo, que é o mais importante. Então, é desta forma que a gente entende o processo daqui para frente. Sobre o mercado, o Internacional é um clube que não pode se dar ao luxo de sair do mercado. O Internacional tem que estar sempre atento ao mercado, né? Sempre atento às oportunidades que possam surgir, sempre atento às suas necessidades também, né? E é assim que nós vemos trabalhando esse ano, né? A gente sempre que detectou a necessidade de alguma reposição, a gente construiu isso internamente, fomos atrás e concretizamos. Então, não será diferente daqui para frente, né? A gente vai continuar atento a isso e sempre que a gente tiver a oportunidade e também a necessidade de buscar alguma qualificação a mais para a equipe, nós iremos fazer isso. Pode ter certeza, o torcedor, o Internacional é um clube muito grande e precisa permanentemente buscar, né, essa qualificação do seu plantão. Mas entendemos que temos um grupo qualificado, um grupo que pode sim, já demonstrou isso, né? Eu repito isso porque não posso aqui como dirigente deixar de comunicar com o nosso torcedor através de vocês, né? E reafirmar que neste ano, né, seja antes da pandemia e pós-pandemia, nós fizemos boas apresentações e conseguimos, na prática, né, dentro de campo, demonstrar que é possível buscarmos títulos. Agora, é uma temporada atípica, né? Do outro lado tem no Campeonato Brasileiro mais 19 equipes, na Libertadores outras tantas equipes que também querem a mesma coisa. Então, vamos entrar sempre para vencer, para buscar, né? E vejo que hoje equipes que tenham maior potencial financeiro, né, estão atrás de nós no campeonato, né, e também tiveram derrotas muito difíceis de serem digeridas. Esta é a oscilação que eu falo, e esse é o nosso comparativo são com os nossos adversários, né? E no comparativo com os nossos adversários nós tivemos situações ruins, desagradáveis, como foi ontem a nossa derrota, mas tivemos situações agradáveis. Nós, quando fomos derrotados no Grenal anterior a esse, nós imediatamente buscamos forças e tivemos uma arrancada onde chegamos à liderança do campeonato. Então, isso dentro da nossa própria jornada, nós já demonstramos que é possível. E é esta força, esse empuxo que nós temos que buscar já para o sábado, né? É fundamental que a gente, contra o São Paulo, tenha uma boa apresentação.